A paz do Senhor para toda a humanidade. Vou deixar mais uma vez Jeremias 18 e o primeiro, amém? E veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: Levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E disse Jeremias: Desci à casa do oleiro, e vi que o oleiro estava fazendo a sua obra sobre a roda, e o vaso que ele fazia quebrou-se na mão do oleiro. Então tornou fazer o oleiro outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos lhe fazer. Amém? E eu queria falar para vocês, mais embaixo um pouco no próximo versículo, tem dizendo assim: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ou casa de Israel. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ou casa de Israel. Amém? E no momento que eu mandar para arrancar, para destruir, para edificar, para construir, se vós não fazer o que eu me convém que faça, eu posso refazer um novo vaso, amém? Mas, irmão e irmã, se Deus for fazer refazer um novo vaso na minha e na tua vida, eu e você é o vaso, amém? Mas se esse vaso não estiver da vontade do meu Senhor, e ele resolver, pela infinita e a grande misericórdia dele, refazer um novo vaso, ele quebra esse vaso, mas para fazer, passar na moinha, na peneira, para tirar todos os cascalhos, amassar o barro com a mão, amém? E colocar naquela roda e formar um vaso. E quando termina o vaso de fazer, irmão, ele coloca no forno, amém? E aquece aquele fogo. Quanta temperatura não tem um fogo daquele? Queimando sobre o vaso. Coloca o forno, o vaso assim para baixo, irmão, e o fogo pega de baixo para cima e outros assim, entendeu? É um fogo tão grande e de repente aquele vaso fica vermelho da cor de fogo. Quando esse vaso está pronto, irmão, ele tira o vaso. Aí ele vai e coloca o azeite, amém? O azeite se chama a unção de Deus na minha e na tua vida, e ele se fazer presente. Mas se esse vaso tiver fraco demais, com alguma rachadura, irmão, e o óleo vazar, esse vaso não presta para ser usado, amém? Mas se esse vaso aguentar o fogo, tirando os cascalhos, a peneira passando, tirando o cascalho, tirando tudo, preparando a massa, e ainda ele, depois e o vaso estiver pronto, passar no forno e sair aprovado, esse vaso está pronto para Jesus de Nazaré usar, amém? Ele se faz presente na minha e na tua vida, amém? E grandes coisas ele fará através de mim, irmão. Porque disse Deus a Jeremias: Não se preocupa, Jeremias, porque tu disse que tu sois uma criança. Abre tão somente a tua boca, que eu colocarei as minhas palavras na tua boca. Deus se faz presente na minha e na tua vida, amém, irmão? Ele fala na minha e na tua boca, se tiver do agrado dele, amém? Aconselho os irmãos e irmãs que seja um vaso de honra do meu Senhor, e não um vaso de desonra, amém? Um vaso de desonra, irmão, é um vaso que desonra primeiro ao nosso Deus, amém? Não reconhece que Deus é Deus, que formou os céus e a terra, o mar, os animais, a erva do campo, árvores do céu. Quando ele fala até essa terra fica assim, irmão, de pé, só para ouvir a voz dele, imagine. Que eu e você, aqueles que aceitou ele e amam ele de verdadeiramente, já tornou-se filho de Deus. As outras pessoas que não querem reconhecer Deus é Deus, ou ainda que não voltou para o nosso Deus, ainda é criatura do nosso Deus. Aconselho os irmãos e irmãs que tornem a ser filho do meu Senhor, amém? Que ele venha te chamar tu de filho, de amigo, amém? Porque eu dou um exemplo, se eu chego para trabalhar numa casa de família, que alguém me chamou para trabalhar de, vocês sabem, o serviço doméstico. Aí eu quero lhe fazer uma pergunta, irmão. Porventura, eu cheguei, ainda que eu tenha um ano trabalhando na casa desse meu patrão, você acha que ele ia falar dos negócios dele para mim? Ia dizer, Dona Madalena, hoje eu vou para tal canto, hoje eu vou viajar, ainda te convido para ir comigo. Você acha que ele ia chamar eu para participar dos negócios dele mais íntimo? Não. Mas igualmente é o nosso Deus. O servo não sabe o que faz o seu Senhor, disse Jesus, mas o amigo sabe, amém? E o filho sabe, amém? Qual é o filho que não sabe dos projetos do seu pai? Porque até porque quando senta para almoçar, para jantar, para lanchar na mesa, o pai sempre fala alguma coisa para sua família, amém? Então os seus filhos estão por dentro de tudo e seu pai tem, os projetos dele. Igualmente é o nosso Deus, amém, irmão? Se o seu servo for do agrado dele, Jesus disse: Eu não vos chamo vós de servo, mas sim de amigo e dos meus filhos, amém?
Aconselho os irmãos e irmãs que é Apocalipse, é chegado os últimos dias, é o acerto de conta. Não adianta, irmãos e irmãs, eu vou te dizer, olha, Jesus vai te dar uma casa nova, vai te dar um carro do ano. Eu te apresento o Jesus de Nazaré, que é poderoso em perdoar pecado. Amém, irmão? Eu digo para vocês que não importa o pecado que você fez na sua vida, irmão, mas se você dizer, meu Senhor, perdoe meus pecados, tires de mim o que não te agrada, me faça um vaso de honra. Eu te prometo que Jesus de Nazaré é poderoso em consertar o vaso, amém? Porque ele é perito em trabalhar com o vaso. E todo mundo sabe o que significa ser um perito. Um perito é um homem capacitado que entende da obra de arte, amém? Eu digo que meu Deus, ele é o meu pai, ele é arquiteto, amém, irmão? E eu sou uma obra de arte, amém? Feito pela mão do arquiteto, amém? Porque ele sabe trabalhar com barro. Ele trabalha, faz o processo, os procedimentos todos em que eu falei para vocês, depois faz um vaso de honra, ainda coloca num lugar de destaque, amém? Todos os servos de Deus, irmão, eu queria te falar que é honroso demais, amém? Não digo e os servos de Deus são santos. Deus quer que eu e vocês sejam santos assim como ele é santo. Amém? Mas como o homem ainda está na carne, irmão, sempre peca por pensamento, obras e palavra. Amém? Mas todos os dias eu clamo a Deus, Senhor, tenhais misericórdia de mim, sendo eu tua serva. Tirais de mim tudo que não te agrada e me faça um vaso de honra. Amém? Porque eu sei, irmão, que mesmo eu tentando agradar o meu Senhor, certamente desagrado em alguma coisa. Eu tenho como lhe provar. Se Deus quer que eu vá evangelizar em tal bairro, em tal cidade, eu ainda não estou fazendo a obra dele como quer. Amém, irmão? Que Deus quer que eu saia para evangelizar, se for possível, o dia todo. Amém? Mas eu não estou com capacidade ainda, porque eu não estou com condições financeiras, exige um dinheiro para ir ali e acolá. Não sei por que eu falo assim, amém? Mas sempre eu falo do meu Senhor, amém? Porque eu sou uma árvore, você é uma árvore, e essa árvore tem que dar fruta, amém, irmão? Se não der, será cortada e lançada fora. Observe que Jesus de Nazaré foi passando à beira do caminho e avistou uma figueira. E se aproximou Jesus daquela figueira. Ele sentiu fome e se aproximou da figueira. Uma figueira, irmão, quer dizer para Jesus de Nazaré e para todos nós, a humanidade, que seria uma árvore que desse fruto, amém? Só que ele, quando aproximou-se da figueira, irmão, não achou nela senão folhas. E disse, meu Jesus, nunca mais nasça fruto de tu, figueira. E ela secou-se imediatamente. O que Jesus quis dizer? Ele quer dizer, irmão, que eu e você, se tiver fé como um grão de mostarda, amém? Você dirás a esse monte, transpasse para o fundo do mar, e assim se fará. Amém? Ele, sem fé, é impossível agradar a Deus. Mas eu iria te dizer, e Jesus não quer uma árvore e não der fruto, irmão. Eu e você é tempo e morada do nosso Deus, amém? Se eu e você fazer as coisas abomináveis aos olhos do meu Senhor, não é mais tempo do meu Senhor, mas tempo de Satanás, amém? Porque Satanás habita no corpo sujo. Ele entra sem permissão. Mas Jesus, ele faz aquele procedimento todinho que eu falei lá em Jeremias 18 e o primeiro, amém? Para poder usar o vaso, amém? Porque Jeremias, ele escolheu Jeremias, mas ele disse, desce à casa do oleiro. E descer à casa do oleiro é ajoelhe-se, irmão. Ore a Deus. Veja o que meu Senhor quer falar contigo, amém? Irmão, vale a pena ser um vaso do Deus de Israel, amém? Porque toda a humanidade, por onde você passa, querendo ou não, sabe que você é um servo do meu Deus, amém, irmão? Não te digo, e eu sou santa, não te digo que eu já não cheguei até a desagradar o meu Senhor. Eu desconheço um servo que diga que faz as coisas totalmente, 100% para não desagradar o meu Senhor. Porque todo servo de Deus, ele tem alguma falha, nem alguma coisa, porque nós somos ser humano, amém, irmão? Mas façamos de tudo para agradar o Deus de Israel, amém? Então essa honra, essas glórias, todos os louvores seja dado ao Deus de Israel, a Jesus de Nazaré, amém, que é o filho dele, que morreu em morte e cruz por amor de mim e de você. O Espírito Santo que habita na minha alma e na tua alma, porque Jesus de Nazaré, eu vou para o meu Pai, porque ele é maior do que ele. Mas vou rogar ao meu Pai para que ele mande o Espírito Santo para que fique convosco para sempre, até a consumação do século, até ele vir e julgar todas as nações, amém? E vós não fique órfão. Por isso que o Espírito Santo do meu Senhor, quando o servo de Deus começa a louvar e agradecer o nome dele, ele se faz presente no nosso meio e grandes coisas ele fará no meio do teu povo. Amém? Irmãos e irmãs, você não via o Espírito Santo descendo com tanta frequência sobre os seus servos, igualmente agora, nos últimos dias.
Como Jesus de Nazaré disse, nos últimos dias, os servos são os derramarei do meu espírito em cima de toda a carne, principalmente aquela carne, e adorar a Ele, pode ter certeza, é cheio do Espírito Santo do meu Senhor, amém? A não ser que eu, irmão, passe a gostar das músicas mundanas, gosto das feitiçarias, a não ser eu gosto de tudo até de coisas mal que o inimigo oferece. Mas eu não te condeno, irmão, e muito menos o meu Deus, amém? Ele quer que eu e você se regenere, peça perdão a Ele. Ele é poderoso em fazer de você um vaso de honra, amém? Jesus veio ao mundo para pregar a palavra dele e o evangelho a todas as nações, amém? Aqueles que creem em Jesus de Nazaré será salvo, os que não creem será condenado. Não basta ser só ouvinte, irmão, da palavra do meu Senhor, mas sim praticante, amém? Eu queria te dizer, irmão, que Deus escolheu Pedro, amém? E a ele deu a chave do céu, amém? E esse Pedro, irmão, ele não era letrado, amém? Letrado é e ter estudo, não era um homem estudado, amém? Mas o meu Senhor, irmão, ele manda mensagem do céu para os seus servos, amém? Abre tão somente a tua boca, porque eu colocarei as minhas palavras na tua boca. Assim diz o meu Senhor, amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.